Bernardo, eu vou começar aqui com uma pergunta sobre esses 20 anos. Vocês começaram em 97, Isso, um ano depois da sua primeira medalha olímpica como técnico, em 96. isso. E dali por diante você foi para o pódio em todas as Olimpíadas seguintes, né? 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. 5. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo. Fora os 3 títulos mundiais, mas não sei quantos de Liga Mundial, etc. De onde vem a paixão e a necessidade que tanto você fala, que busca nos seus atletas, para construir tudo isso? Com tantas outras coisas acontecendo no meio desse caminho. Eu acho que, assim, eu tenho dito que, né, que as pessoas se motivam por algumas razões. Muitas pessoas vencem pela necessidade. Eu hoje, quando falo para os jovens, hoje, eu fico muito preocupado com um momento de falta de esperança, de perspectiva. E quando eu falo do legado olímpico, nesse momento, que as pessoas criticam muito em função dos ginásios parados, das obras que não servem para nada hoje, eu falo que o verdadeiro legado olímpico são exemplos verdadeiros de que é possível, mesmo no cenário mais improvável. E eu cito um exemplo de uma atleta sua, que começou no Reação, que é a moradora de uma comunidade muito difícil, violenta, com problemas sociais sérios, que é a Cidade de Deus, e se torna campeã olímpica. Ou seja, ninguém imaginaria que naquela situação, contra todos os prognósticos, uma menina que sai daquela condição se torna uma campeã olímpica, assim como Isaquias Queiroz, na canoagem, que ganha várias medalhas olímpicas saindo de uma comunidade ribeirinha no interior da Bahia. Assim como Serginho Escadinha, que sai de Pirituba, também uma comunidade periférica de São Paulo, e se torna um multimedalhista olímpico. Eu acho que, quer dizer, eu não venci pela necessidade. Eu tive oportunidade na minha vida, né? Eu nasci numa família de classe média, depois família alta, tive oportunidade para ver outras coisas, mas eu me apaixonei por isso. E eu vi desde muito cedo que o esporte era, primeiro, um espaço muito democrático. Eu aprendi a entender que pouco importava a raça, o sexo, o credo da pessoa, a fé. O que interessava é que era o cara meu parceiro ali dentro, que ele era meu parceiro nas batalhas, ele era um cara que eu ia dividir dores, felicidades e alegrias. Então, muitas lições. Eu falei, cara, eu quero viver isso, eu quero transformar através disso. Essa era a ideia. Então, quando a gente está competindo, a ideia é dizer, olha, se nós fizermos bem feito, formos disciplinados, trabalharmos bem, a gente conquista. Para dar um exemplo, não é pela conquista em si, mas pelo exemplo de que é possível, né? E poder fazer com que realmente essa ambição genuína, essa vontade de fazer, essa paixão, se instaure nas pessoas. Eu venci pela paixão. Muitas pessoas venceram pela necessidade, depois se apaixonaram. Eu digo, o que nos alimenta, quando nós fomos todos atletas também, treinadores e tal, você perde, fica decepcionado, frustrado, fica mal. Quando você entra no ginásio, as crianças estão treinando, esses jovens, você fala, olha, isso é o que vale, né? Vitórias e derrotas fazem parte, então não vamos abater tanto, vamos seguir fazendo. É daqui talvez que eu tire energia para seguir em frente. Quando há críticas de um trabalho mal feito, quando há críticas porque você não conseguiu o objetivo. Então, para mim, né, por mais duro que possa parecer, ter tempo para tudo isso, eu tirei muita energia e continuo tirando daqui. Então, é poder compartilhar, por isso o nome do Instituto, com as pessoas aquilo que o esporte me deu. Acho que essa era a minha ideia e eu tomei para mim como uma missão. Que é a tua 8ª medalha olímpica, então, né? Essa é a 8ª. E Alex, vamos aproveitar que tem uma garotada aqui mais nova, a gente está falando de começos, né? A gente viu aqui nesses últimos 20 anos, nesse pequeno vídeo, tem tantas histórias que mostrou uma hora, o Bruninho estava ali, né? O Bruninho garoto ali, ainda começando a sonhar. E vamos voltar no tempo um pouquinho. Você vem de uma história assim, talvez parecida um pouco com a do Serginho, com a da Rafaela. Teve uma infância difícil, né? E conseguiu superar aí todas as dificuldades do destino e se transformou num dos maiores nomes do futebol brasileiro. Como é que foi quando você começou? Você já sonhava em ser um grande jogador de futebol? Como é que foi esse começo? Foi duro, difícil, bem complicado. Ouvindo o Bernardo falar, realmente me remete lá atrás, né? Ali na década de 80, as dificuldades todas que os meus pais tinham para poder me manter nessa situação que era o sonho de um menino de jogar futebol, que era o sonho de uma grande maioria. O vôlei tem uma culpa que em 92, quando ganha a Olimpíada, isso divide um pouquinho, mas até aquele período, realmente, a cada 10 meninos, 9 queriam jogar futebol.
E eu tive, talvez a grande felicidade da minha carreira foi ter sido levado a jogar futsal aqui na ABB, que é um clube que tem aqui do lado, onde as pessoas me trataram de uma maneira maravilhosa, onde me deram todas as oportunidades, onde exigiam que eu tivesse o mínimo de interesse, de curiosidade além do futebol, né? Porque junto comigo tinham outras crianças que também imaginavam ser jogadores, mas a preocupação maior era na formação de um cidadão. E aí, ao longo do caminho, eu fui um pouco curioso, fui aprendendo, aproveitando essas oportunidades que eles me deram, e aí tive a condição de chegar a ser um jogador de futebol profissional. Bernardo começou com quantos anos? Eu comecei com 11 anos, como todo garoto no Rio, tem a praia à disposição, a gente brincava na praia com os irmãos, fazia um monte de esportes. Até que um treinador passou, nos viu jogando, aquela coisa, olha, vamos lá no Fluminense jogar. Então, pode fazer vários esportes, né? Então, futebol, como todo garoto faz, mas sem nenhuma qualidade. Eu era aquele lateral direito, quando estava ruim, ó, já sai ali na minha lateral, ó, sai ali, eu era só esforçado. Mas também era obrigatório, era estudar, era fazer. E assim, muitas vezes os jovens, eu estou praticando esporte agora, estou mais sério, estou num time já de rendimento, então não está dando para estudar. Desculpa, né? Porque hoje em dia, com internet, tudo à distância, é possível. Se nós formos disciplinados em organizar um pouco nossos horários, eu acho que o binômio esporte e educação é fundamental e não vamos arrumar áreas de desculpas, vamos seguir fazendo o que a gente tem que fazer. Seja praticar um esporte com qualidade, com intensidade, mas, como o Alex falou, não deixar de pensar nas coisas que vão além do esporte, que são muito importantes. Como o Alex falou, milhões de jovens que pensaram em jogar futebol, se tornar profissionais de futebol, uma pequeníssima parte se tornou realmente profissional e teve as condições que o Alex acabou conquistando. Portanto, o estudo é muito importante para que a gente possa, obviamente, ter a condição de realizar outros sonhos, que não apenas aquele se tornar um grande atleta de algum esporte. Bernardo, Alex, você pergunta aqui, o atleta que lê, ele chega mais longe? Eu acho que qualquer pessoa que, né, como Alex, você que tenha mais informação, que leia mais, que consiga, né, através dessa informação, desse conhecimento desenvolvido, raciocina melhor, tem mais capacidade de tomar decisões corretas. Eu digo sempre isso, né? Há uma grande ideia que o All Blacks, que é o time de rugby da Nova Zelândia, que é um dos times mais vitoriosos, né, do esporte mundial, ele diz assim: melhores pessoas formam melhores times. E quando melhores pessoas, são pessoas com valores, mas pessoas com conhecimento, etc. Que você não pode deixar de querer ter. Eu acho que é muito importante que se faça isso, desenvolver as pessoas, né, para que você possa ter melhores times. Alex, você ouviu que você fala sobre isso, né? Que você começou a ler e você tentou fazer que isso aí virasse uma cultura do futebol, e muitos amigos seus não seguiam esse espaço. Eu tive situações parecidas no judô também. É difícil, o mundo inteiro, porra. Estou falando que eu imagino que tem muitos atletas aqui jovens. Às vezes a gente estava na Turquia, onde você ficou anos, que é um lugar incrível, né? Você tem várias civilizações no mesmo espaço, e a gente tinha a possibilidade de ir para o Reina Sofia, enfim, para conhecer um pouco da história da cidade. O pessoal ia fazer compra. E com o tempo vai passando, quando o cara se aposenta, o legado que fica para ele, tendo rodado o mundo inteiro, é muito pequeno. É o aeroporto e o ginásio, né? Infelizmente o atleta que tem essa condição, e que foi criança um dia e que sonhou com essa oportunidade, quando ele chega, e aí eu estou dizendo estritamente do futebol, né, que apesar de eu conhecer lutadores, apesar de eu conhecer jogadores de vôlei, não tenho conhecimento profundo para dizer da maneira tão exata como é o futebol, né? O futebol te oferece uma situação que o público oferece, a mídia oferece, de você se enganar e achar que você é um super-homem, né? Que tudo bate em você e vai sofrer um rebote, que você não sofre nada com isso. Então, realmente existe um desinteresse grande, e os que vencem sem esse interesse é porque realmente são muito diferentes. Agora, isso é uma minoria, mas é uma minoria muito pequenininha. Eu, por exemplo, eu ouço hoje que depois que você para de jogar, você melhora, né? Não sei porquê, mas você melhora. As críticas somem e os elogios aumentam. Então, eu já ouvi
a meu respeito que eu fui craque, que eu fui gênio, que eu era um baita de um jogador, e eu não me considero nada disso. Na verdade, eu me considero um operário da bola que trabalhou muito, que foi muito disciplinado, que tinha uma dedicação total àquilo, que abdicou de muitas coisas e principalmente que foi muito curioso, né? Eu, por exemplo, a minha alegria no Fenerbahçe e a minha alegria hoje aqui é de poder, por exemplo, ver a Fofão. Eu ia lá, via os treinos, trocava ideia com o Zé Roberto Guimarães, trocava ideia com outros jogadores de outras modalidades, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse agregar algumas coisas e aproveitar da oportunidade que estava sendo dada à minha pessoa, né? Já que eu não tive a condição de estudar, porque eu cheguei muito cedo para ser jogador profissional e aí consumia muito tempo, para que eu ocupasse dessa forma. Então, eu acredito que tenha aproveitado bem. E voltando à primeira pergunta do Bernardo, eu acredito que sim. Quanto mais você lê, quanto mais você for ao cinema, quanto mais música, quanto mais teatro. Ele falou em educação e esporte, eu ainda agrego cultura, né? Entrando esses três juntos, a situação para que a coisa se caminhe melhor, ela se torna muito maior. Bernardo, eu estou aqui com liberdade total, então estou empolgado aqui, vou dar uma rodada no tempo, tranquilo? 84, primeira medalha olímpica do vôlei brasileiro, você estava lá acompanhando. O que você aprendeu assim, de mais importante naquela Olimpíada e que você levou depois para as suas Olimpíadas como técnico? Em 1984, eu tinha participado da Olimpíada em 80, eu tinha 19 para 20 anos, 80, 20 anos, a Olimpíada de Moscou. Foi a Olimpíada do boicote do bloco ocidental, em função da invasão do Afeganistão pela Rússia. Os americanos e todo o bloco ocidental do mundo não participa das Olimpíadas de Moscou. Mas foi uma Olimpíada belíssima, onde nós não fomos tão bem, tivemos algumas chances, mas não fomos tão bem. 4 anos depois, já no momento um pouco diferente do vôlei, alguns patrocinadores haviam ingressado no vôlei, à época, a Atlântica Boa Vista, com o grande mecenas do vôlei, o Braguinha, depois a Pirelli em São Paulo. E aí surge uma geração de jogadores muito habilidosos, né, que trabalhando muito, uma condição de profissionalismo já iniciando, que é a geração do Renan, do Montanaro, do Amauri, do Xandó, né, do William, do Badá e outros menos craques. Eu e minha turma ficávamos no banco, mas estávamos lá também. Mas enfim, e nós fomos para Los Angeles como em retaliação à antiga União Soviética e todo o bloco oriental, né, os países satélites da União Soviética não participam da Olimpíada. E nós conseguimos a medalha de prata. E aquela Olimpíada foi uma Olimpíada muito interessante, porque pela primeira vez o Brasil, num esporte que não tinha tanta tradição ainda, conquista uma medalha. Mas nós queríamos mais. E nós ganhamos uma partida dos Estados Unidos por 3-0 na chave, na classificação. E eu acho que ali uma lição que eu tenho, porque isso não é uma crítica à equipe, porque para nós tudo aquilo era novo. Então você não tinha como aprender com as lições anteriores, porque não existiam lições anteriores, né? Então tudo era novo. Fomos alçados a uma condição de ídolos, de mitos e tal, que nós não éramos, mas acreditávamos que fosse naquele momento. E houve um certo relaxamento, uma certa acomodação, a guarda mais baixa, e nós tomamos um revés na final e perdemos por 3-0. E eu saí... Era o mesmo time? Exatamente o mesmo time, exatamente as mesmas informações. E aquilo além da questão do estudo tático e tal, você perguntou o que eu aprendi nas Olimpíadas seguintes, em 2016, nós tivemos 2 derrotas na chave, né? E perdemos para a Itália na chave por 3-1, e viramos a final e ganhamos por 3-0. E aquela experiência de 84, eles estudaram tanto a gente, se mobilizaram tanto em cada detalhe da gente para reverter o resultado e ganhar a final, que foi o que nós fizemos aqui. Eu tenho passado um pouco para as pessoas que vêm conversar comigo, o último ponto da Olimpíada. O último ponto da Olimpíada, tiveram a oportunidade de ver, o pessoal gosta de voleibol, assistam. É um ponto totalmente estudado, trabalhado. Dos americanos, né? Não, falando desse nosso ponto de 2016. Que o Wallace chega no saque, o Wallace é um oposto, o pessoal do vôlei sabe disso. Então o Bruninho chega na rede. O Bruno tem 1,91 m, ou seja, para esse nível de voleibol é quase um anão, né? E aí eu tiro ele e ponho o Evandro na rede, mas mantém o Wallace atrás. A ideia era, além de botar um bloqueio maior, era isolar uma parte da rede. E o Wallace, em vez de sacar um saque viagem forte, ele dá o que a gente chama de um saque híbrido, que ele vai dar uma viagem e ele flutua num determinado jogador.
para tirar aquele jogador que era o Juan Torena. E aí nós concentramos toda a nossa atenção no Zaitsev, que era o grande nome, assim, o grande atacante da Itália. Você olha a jogada, ele é totalmente trabalhado. E estava 25-24. E eu só pensava nisso. A gente perde 7, tão duro. Talvez o fantasma de Londres, que a gente tinha perdido lá, também nós perdemos, voltasse à cabeça das pessoas. Então era um momento complicado, tinha que ser muito racional. Mas foi muito em função daquilo como jogador eu aprendi. Eles podem ganhar da gente, mas não vão estudar nem trabalhar mais do que a gente. Isso é certo. Legal. Alex, ídolos dentro do esporte, quem são? Eu já li que, enfim, não vou falar mais que eu já li, mas eu quero que você... Vários, vários. Dependendo do esporte, tem vários. No futebol, o Zico. E por quê? Porque o Zico... O Zico, primeiro pela bola que ele jogava, né? Porque para mim foi o maior de todos. Qualquer um que você colocar do lado dele, eu vou escolher o Zico. E depois pelas referências, as coisas que eu ouvia dele fora, o comportamento que ele oferecia fora, no qual eu ali na criança e depois adolescente me agradava demais. E aí depois adulto conhecendo, eu acredito que tenha escolhido um bom cara, um bom nome para ter como ídolo. Mas aí em outros esportes, no vôlei eu adoro o Maurício, eu adoro o Fofão. Acho que assim, quando eu era menino e via esse pessoal jogando, o Fofão não vai gostar de dizer que eu era menino. Fofão tá aí, amanhã ela tá jogando, né? Mas acompanho o Fofão há muito tempo, com o Maurício a mesma coisa. Acompanhei de pertinho esse time de vôlei de 92, depois acompanhei todos os times que o Bernardo conseguiu montar. No basquete a Paula. Então, cada esporte eu procurava observar um que eu gostava e uma das coisas que eu me alegro em ter virado jogador de futebol profissional e ter atingido um certo sucesso é de poder conversar com essas pessoas, né? De poder estar ao teu lado hoje, de poder estar ao lado do Bernardo, de poder estar ali no vestiário trocando figurinha a respeito de qualquer coisa, porque a gente sabe que os atletas entram na casa das pessoas sem pedir licença, né? Então ter a oportunidade de estar lado a lado, realmente eu agradeço ao futebol todo dia que me abriu as portas para conhecer esse tipo de pessoa. Isso aí que está falando, Alex, é muito legal. Eu tenho essa mesma sensação, assim. Eu conheci o Joaquim Cruz. O primeiro cara que eu assisti, assim, com um olhar atento numa Olimpíada foi o Joaquim Cruz em 84. E conheci ele depois. E fica aquela... Será que ele é tudo aquilo que eu imaginei quando eu era garoto? E ele é exatamente, é muito mais, é um cara espetacular. E outro é o Bernardinho, né, que eu também tenho uma curiosidade. Meu avô construiu um escritório junto com o pai do Bernardo, com o Dorcê, então a gente cresceu se acompanhando. Então, depois ver como o cara que você assistia lá na televisão, essa pessoa especial é um barato. E você, Bernardo, ídolos? Ídolos. Você sabe que, assim, eu tenho essa coisa de admiração muito pelas pessoas que trabalham muito, que ralam muito, né, que chegam pelo suor. Eu, quando menino, assim, eu tinha algumas coisas fora do... Claro que em casa a gente vê o esforço dos pais, aquela coisa, você tem admiração pelos pais. Quando meu pai trabalhava, você falou do seu avô, eu me lembro que a gente ia conversar, ele era uma pessoa de uma cultura, de um conhecimento, de uma sensibilidade incrível, e como eles lidavam com as coisas, e como eles tratavam as pessoas e os jovens, aquilo me inspirava um pouco, né, formando um escritório de advocacia, nada a ver com esporte, e trazendo jovens para trabalhar, inspirando aquelas pessoas. Eu digo assim, não é uma pessoa, são momentos que me fazem, sabe, de inspiração. Em 84, eu tive a oportunidade nós ficamos, não existia uma Vila Olímpica na Olimpíada de 84. Eram duas universidades, a UCLA e a USC, que serviam como vilas olímpicas. Um dos maiores treinadores de basquetebol norte-americano, um cara chamado John Wooden, que foi treinador nessa universidade de UCLA, já falecido, é um senhor, tinha ganho 10 títulos universitários. Ele, cara, eu o conheci em 84, ele já mais idoso também, mas uma história e um exemplo, porque ele falava só em valores, ele falava em como construir um time pelo caráter do time, e aquilo me deixou muito fascinado. Eu tinha 24, 25 anos, eu falei, cara, quando eu cresci eu quero ser que nem esse cara. Nessa pensava nisso. E eu pensava em ganhar 10 títulos, ganhei 12 com o nosso time já, né? Falei, já passou de ano. Então, ao longo do tempo eu fui assim, agregando pessoas que eu não conhecia, mas que eu lia a respeito. O Alex falou do Zico, eu também não sou flamenguista, mas eu adorava o Zico. Não é porque jogava contra ou não, porque além de jogar muita bola, era o comportamento dele permanentemente,
né, a postura do cara e jogava a bola para boa. Esse tipo de coisa me inspirava. Então, momentos, a gente fala com o Michael Jordan, quem não se inspirou com o Michael Jordan jogando, momentos de dificuldade. Recentemente, quem gosta de futebol americano, o Tom Brady, por exemplo, com o Bill Belichick, que é o treinador, ganhou o Super Bowl, na situação mais difícil, virar uma dificuldade. E o que é interessante da história desse cara, que me inspira, é que quando ele fez a peneira dele, ele foi escolhido no número 199. Então, isso aqui é um exemplo, jovens que às vezes não passam numa peneira. Isso quem é Tom Brady? Tom Brady, número 199, ou seja, como quem diz, esse não vai dar em nada. Eu me pergunto, como é que os treinadores não viram o talento desse cara, extraordinário da história? É uma história sensacional, inspiradora. Porque você olha o relatório sobre ele, é como um treinador dizendo para um atleta, olha, você não salta bem, você não tem um bom toque, você não se coloca bem ali e tal. Diziam isso dele, de uma certa maneira. Mas esqueceram de ver o quanto ele se dedicava na preparação, o quanto ele estudava mais do que qualquer um, o quanto ele, na pressão, na dificuldade, o quanto ele resistia bem àquilo. Quanto mais dificuldade, mais ele crescia. Então, é uma característica difícil de você avaliar. E esse é o Tom Brady. Então, histórias como essa, mais do que apenas uma ou outra, claro que o exemplo da Thomas me inspira, para cara, olha que experiência, que serve para todo mundo. Quando eu falo, quando eu olho para a Rafaela, eu tipo a Rafaela Silva, campeã olímpica em 2016, em 2012, quando ela foi criticada, ela foi sofreu uma série de ofensas de todos os tipos, preconceitos horrorosos. E aí existia uma determinação do Comitê Olímpico, se usasse pouco as mídias sociais e se lesse pouco também, as pessoas poderiam se concentrar. E ela disse um dia lá para nós, não, eu quero ler tudo, eu quero entrar com raiva, focada, etc. Tal. Mas que eu vi e acompanhei o que ela passou. E 4 anos depois se torna campeã olímpica. Então, para mim, isso torna um exemplo. Olha que verdadeira superação. Que reação dessa menina, não é verdade? Então, esse tipo de comportamento, tipo de situação específica, são coisas que me inspiram. Não é aquele cara que é o Deus da história, aquele cara é um mito. Também pode ser um mito, mas ela tem uma história que é real. Não, escrever um livro não é real. Que é do menino que nasceu lá na dificuldade e que venceu com consistência. Então, esse tipo de coisa, para mim, realmente são as histórias e que nós devemos contar para todo mundo, em todas as escolas. As pessoas devem saber isso. É para mostrar que é possível. Quando vocês acham que não é possível, é possível. E está aí diversos, o Alex, a Rafaela, o Isaquias, o Escadinha, todos eles para dizer para vocês que é possível. Eu só venho aqui para dizer, apenas para comunicar que é, porque eu não precisei disso. Foi outra história, mas eles fizeram por aí. Isso é inspirador. Teve um grande jogador de basquete americano que perguntam para ele numa entrevista como é que era para ele ser tão talentoso e ter chegado onde ele chegou. Ele tem uma resposta muito boa, ele fala, você me ofende me chamando de talentoso, porque a vida inteira eu treinei pelo menos 2 vezes mais do que o pessoal todo que começou comigo lá atrás. Então, o que você chama de talento, eu chamo de trabalho triplicado. Então, às vezes essa ideia que a gente tem, de que a pessoa é super talentosa, a gente não ouve a história toda lá para trás. Alex, essa história de você, em 92, ter se empolgado com a seleção brasileira de vôlei, que foi campeã olímpica, é verdade? Você passou a jogar vôlei, essa história? Que história é essa? Não fui eu quem passou a jogar vôlei, né? O Brasil passou a jogar vôlei. Eu morava aqui em Colombo, na região metropolitana, e o gol do Canija em 90, quando elimina o Brasil, ele tem um peso muito grande, porque... Nem lembra disso. O Brasil vai, o Brasil vai, o Brasil vai, e a gente acaba sendo derrotado para a Argentina no gol do Canija, e para eu, que era um menino vendo aquilo ali, realmente era muito pesado. 2 anos depois vem a Olimpíada de Barcelona e o time do Brasil joga de um jeito espetacular. O último ponto, acho que não sai da memória de ninguém, né? Vem o saque, o Maurício pula para a arquibancada, quer dizer, uma festa muito louca. E aí qualquer um joga vôlei na rua. Amarra um fio de um poste para o outro, joga 3 contra 3, 2 contra 2. E isso dura até vir a Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando o Brasil quebra o jejum, 24 anos sem ganhar o título, e acaba vencendo. Aí o futebol retoma o espaço que normalmente era dele. Mas entre 92 e uma eliminatória do Brasil complicada, que a seleção brasileira não se apresentava bem, e o vôlei
com aquela valorização toda, com aquele timaço, realmente ele dividiu um espaço do qual eu fiz parte. Eu jogava meu futsal, jogava minha bola, mas nos momentos livres ali ia bater minha bolinha de vôlei, como todo bairro fazia. Topa um desafio aqui, então, só para a gente dar uma quebrada aqui. Jogamos, sem problema. Vou sugerir o seguinte aqui, ó, Bernardo. Isso aqui tá fora do... A gente não falou com vocês, não é brincadeira aqui. Quero ver se o Bernardo... Você jogar vôlei, eu acredito. Estou na dúvida se o Bernardo sabe jogar bola. Não sei, não. A sugestão é o seguinte. O desafio. 10 toques, tranquilo, pode cortar, toca como vocês quiseram. No meio eu vou jogar a bola e 10 toques de bola. Aqui vocês chamam de altinha ou... Como é que chama aqui? Embaixadinha. Embaixadinha. Combinado, então? Só para quebrar? Como é que é? 10 toques de vôlei, eu no meio vou jogar a bola, vocês, gente boa, vou jogar pro Alex. Peraí. Então se preparem, depois 10 bolas. Vocês escolhem. É aí que eu quero ver. Eu acho que o Alex deu melhor nessa. Pode começar com as bolas de vôlei. Vamos lá, galera. Ânimo aí. 10 tá bom, não tá? 10 passos tá bom, né? Acho que você não é cruel, né? Ah, tem que passar bem. Começa com futebol? Então vamos lá. Eu vou jogar a bola no meio aí, hein? Quando der 10, eu jogo a bola. Aí se vira. 10. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado para não cair. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 6, 7. 10. Sai de pau, agora o dele. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cortada. 7, 8, 9, 10. Ah, é só de pau, ué. Chuta pra lá então, tu, Alex. E aí, quem foi melhor? O Alex no futebol ou o Bernardo no... Quer dizer, o Bernardo no futebol ou o Alex no vôlei? Briga boa, hein? Alex, se tivesse que escolher seus 3 melhores momentos no esporte, quais seriam? Eu ia botar um só, mas eu achei que era... Tem tanta coisa boa aí. Acontecendo comigo ou comigo Com assistindo? Comigo a estreia, porque eu acho que sem ela nada teria acontecido. Tinha 17 anos. Tinha 17 anos. A minha primeira convocação para a seleção brasileira, que realmente foi uma coisa na qual eu não esperava e foi um momento espetacular. Qual ano? Em 98. Brasil e Iugoslávia em São Luís do Maranhão. E a despedida que foi fantástico, foi o fechamento de um ciclo, voltei para casa, voltei para o meu clube, o Couto Pereira cheio, a torcida do Curitiba festejando, eu sou substituído no minuto 43, 44 segundo tempo, saio do jogo, está 2-2, fico ali como torcedor, o Kerriso acaba fazendo o gol da vitória e corre na minha direção, então acabou como eu queria, né? Sendo torcedor do clube com uma vitória do Curitiba, então eu escolheria esses 3 momentos. Começou no Curitiba e terminou no Curitiba. Da maneira como eu imaginei, né? Quando eu volto, eu poderia ter jogado em outros clubes, mas eu queria encerrar onde tinha iniciado e a coisa se encerrou da maneira como eu imaginei. Você tem uma história rara, né? Porque você conseguiu preparar uma aposentadoria com tanto cuidado. Eu acho que é uma aposentadoria que a gente não tem como querer uma melhor, né? Não, porque é muito difícil, né? Eu tinha uma preocupação que no futebol acontece muito, que a imprensa vai te parando aos poucos, né? Fulano tá velho, já não é mais o mesmo, já não faz as mesmas coisas. E eu tinha a pretensão de jogar num bom nível e que ninguém me parasse. Que eu virasse e falasse, olha, deu para mim, chega. E quando deu maio de 2014, eu anunciei que pararia em dezembro. Então eu fiquei de maio a dezembro jogando o Campeonato Brasileiro, com todos sabendo que eu pararia na última partida. E aí pude aproveitar, rever amigos, rever estádios, fazer gols, perder, ganhar, vivenciar todas as situações que o esporte oferece. E quando chegou o último jogo, dei tchau, agradeci e fui seguir minha vida de uma maneira tranquila. Você não teve vontade de mudar de ideia em nenhum momento? Você estava bem pra caramba. Quantas vezes você ouviu o pessoal falando, pô, vai mais um tempo? Não, e poderia, sinceramente, assim, fazendo uma análise fria, se eu focasse na situação, focasse apenas em treinar, em trabalhar, poderia ter jogado mais um pouco.
Mas eu fiquei nessa, de estar satisfeito, de ter terminado de uma maneira legal, de uma maneira tranquila, com aquilo que foi desenhado como objetivo de poder alcançar, porque aí eu volto lá atrás. Quando eu saio do meu bairro para treinar no Curitiba, tinham 300 meninos. E aí eu queria jogar no Curitiba, chegar na seleção brasileira, jogar na Europa, e as coisas foram acontecendo. Então, quando na Europa eu estou voltando para o Brasil, eu falo, já deu, vamos encerrar o meu ciclo, aquilo que eu imaginava criança aconteceu, porque eu fico imaginando muito hoje, né? Se eu viro para um menino de 10 anos, falo, olha, você vai jogar no clube da tua cidade, depois você vai jogar em 3, 4 clubes brasileiros, você vai ser campeão de tudo aquilo que é possível ganhar no futebol brasileiro, você vai jogar na seleção brasileira com os melhores da tua geração, você vai jogar na Europa, vai fazer sucesso na Europa e depois você volta a encerrar no seu clube. O menino vai sair pulando de alegria, né? Então eu olho para trás e saio pulando de alegria, porque aquilo que eu imaginava que era adquirir respeito através do esporte, eu olho para trás e vejo que consegui. Então isso não me traz saudade de jogar e me dá uma satisfação de ver que o objetivo foi alcançado. Libertadores, Mercosul, Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais. Copa América, Copa das Confederações. No Brasil, no futebol sul-americano, eu tive a felicidade de poder disputar e inclusive com a própria seleção, né? Eu jogo todas as competições, excetuando a Copa do Mundo, que nos momentos finais os treinadores me preteriram, eu joguei todas as outras competições, a Olimpíada, a Copa América, o Mundial das categorias menores. Então, olhar para trás e realmente só ter satisfação. Vai chegar em Copa já. Bernardo, 3 momentos inesquecíveis. Bom, 3 momentos, mas é pouco. Generoso. Três momento, né? Um momento não dá. Mas 3 porque a minha carreira é um pouco mais longa, né? Estou um pouco mais velho que o Alex. Vai ter gente com ciúmes aí, né? Rapaz, é difícil dizer 3, viu? Porque como jogador é uma história, como treinador mais recente, tem tantas coisas legais. Eu acho que quando a gente construiu isso aqui, as pessoas não têm noção do que nós passamos aqui nesse ginásio, quando nós chegamos aqui em 97, as filas intermináveis para fazer primeira peneira aqui e tal, e a gente começou a construir essa história. E depois conquistar um título no primeiro ano desse projeto aqui foi um momento muito, muito especial, né? Porque era assim, uma realização de um sonho, de um projeto que era muito mais amplo do que apenas um time de voleibol, um time de alto rendimento. Eu já dirigia a seleção feminina, então dirigia um grande time, obviamente, feminino, mas num clube formado aqui, com muitas jogadoras jovens, né, inspiração, e com essa garotada, com tudo aquilo que o entorno desse grande projeto, a época Rickson e tal, e que gerou isso tudo que estamos comemorando 20 anos hoje. Então, foi um momento muito especial, né? A primeira vez eu subi num carro de bombeiros, né? A gente veio lá do aeroporto até aqui pelo carro de bombeiros, pessoas assim, né? Então foi uma coisa no voleibol aqui, e para nós, para a cidade, foi muito legal. Foi um momento muito inesquecível estar aqui, entrar nesse ginásio de novo. Vivia lotado, 6.000 pessoas aqui, era uma coisa realmente única, foram momentos incríveis aqui. Eu acho que a primeira medalha com as meninas, né, a primeira medalha a gente nunca esquece, minha medalha olímpica como treinador, e do voleibol feminino em 96, né, com a geração da Fernanda, Fofão, da Virna, da Márcia Fu, Ana Moser, Leila, enfim, todo mundo, foi incrível. Então, um momento muito especial. E aí não dá para deixar de falar de Atenas e tal, mas eu quero falar do momento mais especial, que foi 2016, porque... Parecido com o do Alex, né? Pois é, eu termino a minha carreira como treinador da seleção na minha casa, no ginásio onde a minha carreira na seleção começou, que é um Maracanãzinho, um tempo do vôlei, e com meu filho como capitão e campeão olímpico. Né? Depois de críticas, né, que a gente foi vice-campeão olímpico, é engraçado que a única medalha de prata que não é comemorada é a do voleibol. Eu dei uma bronca no Bruninho uma vez, fui conversando com ele, falou, a gente nas 2 últimas Olimpíadas a gente perdeu. Perdeu o quê, Bruninho? Espera, medalha de prata, tá... Você olha a foto dos rapazes, a medalha de ouro, a medalha de prata, parece assim um funeral de alguém, é uma coisa terrível. Porque você acaba de perder o ouro, então é muito difícil realmente. E a expectativa que o voleibol gerou, 92, 2004 tal, se esperava sempre ouro, ouro e ouro. E se você olhar a geração de 2016, não era uma geração tão talentosa como de 92, quanto de 2004. Mas eles venceram por uma causa. Eles foram um time que eles queriam provar que eles eram dignos representantes de um esporte vitorioso. No momento de maior pressão, jogando em casa, meio que na obrigação de,
feminino, que era um dos favoritos, tinha acabado eliminado de uma forma inesperada na quarta de final, sobrou para os caras. Uma geração que não era, né, tão brilhante quanto outras, mas trabalhadora, sabe? Um time realmente, os caras, né? E aí concluir em casa daquela maneira, assim, uma coisa eu, por exemplo, eu não consegui me emocionar, era tanta coisa que eu vi os rapazes chorando ali, eu só ficava observando tudo lá atrás, né? Então eu me lembro que assim, o ginásio estava lotado e continuou lotado até o último momento, depois do Nacional, tudo aquilo eu olhava, não tinha todo mundo lá, e realmente foi um momento mágico, único. Acho que não era nem justo continuar, depois abrir espaço para os outros. Claro que eu sinto falta, eu sei que eu tenho condições de estar ainda, acabamos de jogar ganhar um título agora e dirigir um time, mas é egoísmo demais, porque era o meu sonho, era o meu projeto, era a minha coisa, e muitas pessoas abriram mão das suas coisas e eu deixei minha esposa, minhas filhas, o Bruno não, está em paralelo. Não era justo eu continuar a viver apenas o meu sonho e elas como coadjuvantes, né, ali me apoiando. Era hora de, né, realmente dar e valorizar aquelas pessoas que me deram tanto por tanto tempo. Aquele abraço no Bruninho no final foi um dos momentos mais bonitos do esporte. Só nós sabemos que a gente passou, porque em 2007 ele foi vaiado por um Maracanãzinho lotado. E eu, como pai, sofri, quieto, não podia fazer nada. Depois do Ricardinho, né? Quando o quadro do Ricardinho, você tal, aquilo tudo, ele estava na linha, tem que entrar, vamos embora. E não foi fácil, né? Ele passou por aquilo, ele engoliu, seguiu, aí vice-campeão olímpico, como se diz, espetacular, mas não no vôlei, e aí tal, e ele concluiu dessa maneira com essa geração, né? Eu fui uma apresentação, um papo desse assim como a gente está tendo, num evento, eu e ele, e uma mediadora, uma moça, ele fala, eu sou a prova de que o único lugar em que o talento vem na frente do trabalho, em que o talento vem na frente do trabalho, é no dicionário. Só no dicionário que vem talento e depois trabalho, não é verdade? Porque eu só vou que trabalho, porque eu não sou um cara talentoso, genial, o Maurício tinha mãos incríveis, o Ricardinho, eu tinha que fazer o time jogar, tinha que ser eficiente, né? E ele tem plena consciência disso, de fazer. Então, assim, como treinador, eu falo do Maurício Souza, que estava contundido, ele disse uma coisa muito mais do que eu aprendi como jogador, eu aprendi como homem. Isso para mim, como professor, cara, isso é o que eu queria poder passar, né? O Gustavo, com quem eu tive grandes, e foi um super jogador, um guerreiro, ele falava o seguinte, no final da história, ele falou, Bernardo, eu não aprendi apenas a jogar diferente, a pensar diferente. Eu aprendi o valor do sacrifício, que a gente sacrificava e tal, e do altruísmo, ou seja, deixar o meu nome que está aqui de lado e pensar no nosso nome aqui, nós somos nós, entendeu? Isso para mim era tudo. Então, olha, deu, acho que foi bacana. Vão acabar me parando, deixa eu parar antes que me parem. Agora, você está falando do Bruninho, do trabalho na frente do talento. Agora, ele tem características também parecidas com a do Alex. O Alex foi capitão de vários times, né? Você era capitão do Cruzeiro, quando chegou o Zinho campeão do mundo, e já tem um capitão aqui, a gente está muito bem servido. Quais as características que vocês dois veem num capitão de equipe e, ao mesmo tempo, você que esteve tantas vezes nessa situação, como é que é a responsabilidade de ser capitão de um time? É complicado, não é fácil não, porque tem que ter essa coisa do altruísmo, né? Tem que ser um cara que pense mais no grupo do que em si. Total, não, você se coloca por último, né? E em futebol, às vezes, tem uma confusão grande porque tem muita fofoca, né? Às vezes você se posiciona defendendo o teu grupo, o teu vestiário, e muitas vezes é contra a diretoria do clube, e isso vai para fora colocado de uma outra forma. E isso eu vivi em alguns clubes, e você tem que ter o apoio dos seus jogadores e do seu treinador, porque senão a coisa ruim você acaba perdendo o seu comando como capitão, você acaba perdendo esse seu posto, e ao invés de ajudar, você começa a atrapalhar nessa situação. E existem muitas coisas que não saem, né? As pessoas do lado de fora não enxergam, mas o jogador tem pai, tem mãe, tem namorada, né? Tem esposa, tem filho, e o capitão normalmente divide isso com as pessoas, né? Então é um filho doente, é um problema com a namorada, é um problema com a esposa, é um problema com o pai, e aí às vezes é um problema com o próprio treinador, no qual você está no meio, e você tem que ter um discernimento legal para não tomar partido, mas para deixar uma situação interessante para o grupo.
ao mesmo tempo você é um cara de confiança do treinador, mas no qual você também não pode trair a confiança do seu companheiro que está ali do teu lado, que está brigando contigo, que está lutando com você ali pelo mesmo objetivo. Ao mesmo tempo você vê alguém que está ali no grupo, mas não está, a cabeça dele está em outro lugar, você tem que tentar de alguma forma puxá-lo, trazer de volta para o seu objetivo. Realmente é uma função complicada. A gente pode olhar em grandes nomes em vários esportes. Muitas vezes ele não se torna o capitão do time porque ele não consegue ter esse perfil para participar de tudo isso, porque a participação é muito grande. Um outro jogador que não tenha isso, ele vai, treina e vai para casa. O cara que é escolhido para ser o capitão do time, ele vai, treina e não vai para casa, ele tem que ficar ali dividindo outras situações. Mas é uma situação que sempre me agradou. Eu virei capitão por um acaso aqui no Curitiba, com 18 anos eu virei capitão. E eu lembro que eu perguntei pro Krieger, né, pô, mas por que eu? Tá cheio de gente mais velha aí. Ele não assuma, usa a faixa, se posicione, se coloque, e talvez um dia você entenda por que você se tornou capitão de time. E depois eu fui capitão no Palmeiras, no Cruzeiro, fui capitão na Turquia. Fiquei surpreso quando eu vou para a Copa América e o Parreira me torna capitão do time, eu sou campeão sendo capitão. Então realmente uma situação que, mesmo involuntariamente acontecendo, ela foi crescendo. Eu acredito que eu tenha absorvido bem e te dizer que realmente não é simples, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito que eu tenha desempenhado de uma maneira tranquila. Bernardo, você tem capitães muito marcantes aí nessas seleções. É uma vocação ou é um trabalho conjunto com você para chegar onde você acha que é o ideal? Eu, ao longo da minha carreira, eu fui capitão também, sim, nunca ser o melhor jogador, mas porque eu, nessa coisa da preparação, Lex falou uma coisa muito que é precisa, que talvez seja o primeiro aspecto do capitão, que é time por primeiro time. Eu coloco o time em primeiro lugar e depois você vai pensar nas suas coisas individuais, pessoais. O time tem que estar à frente, o time tem que estar representado. Quando o Bruno é eleito capitão no último ciclo olímpico, né, nós somos 9 na comissão técnica como um todo, foram 8 votos para ele ser, e eu o contrário. Coitado, Bruno. Mas eu entendia que ele poderia, mas eu não queria que pressão a mais viesse, mas ele assume, ele não podia ser o autoritário e dizer não, então vai ser. Eu tive ao longo do tempo, cada um de uma forma diferente, mas tinham valores por trás muito claros em relação ao time por primeiro, a importância do trabalho, o time, de ser jamais um leve trás, mas o cara que vinha confrontar o treinador pelo interesse, pelo bem-estar, pelo melhor para o time. Confrontaria o time quando convencido pelo treinador de que aquela era a melhor forma de se fazer, no momento que foi, ou seja, a pessoa que se expõe pelo todo, permanentemente. Dois jogadores, o Bruno é um cara emotivo, tal, mas assim, a Fofão foi uma capitã minha, aquela capitã que você não ouve muito, mas está permanentemente atento a tudo que está acontecendo. E para quem as pessoas olham no momento de dificuldade, ela é a referência como postura, como valor, como entendimento do que está acontecendo. Então eu tive assim, a oportunidade de trabalhar com grandes capitães, de fazer, né, algumas pessoas, olha, meus capitães, e eles desempenharem papéis muito importantes. Foi o Giba no momento que ele era um pouco, né, a inspiração de todos, né, num certo momento, o Nauber no início daquela geração, porque era um cara que sabia lidar com o momento de dificuldade e comandar a equipe. Acredito também que tenha ensinado muito a eles também capitães, porque nós trocávamos muitas coisas. Então eu acho que antes de tudo o capitão como um líder, como um gestor, um comandante de alguma coisa, e o capitão ele tem essa atribuição, ele tem que entender, primeiro, faça bem o seu trabalho, para que você possa dar o exemplo. Mas você vai dar o exemplo, você não faz bem o seu. Eu tenho uma coisa que eu conto sempre, o Escadinha não era o capitão, nunca foi o Serginho, porque ele é o líbero não pode ser o capitão. Mas ele tinha uma função de líder ali muito clara, né? O Bruno e o Escada eram os líderes dessa geração final. O Escadinha, ele tinha uma coisa para mim, né, que o voleibol deu a ele a condição de mudar a sua vida. No início de carreira de 2001, a imagem que eu sempre tive dele, assim, ele jogava e treinava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, o voleibol deu a ele a condição de transformar a alimentação da sua família. E quando alguém em torno dele não dava 100%, ele ia para dentro dos caras e cobrava. Então ele liderava pelo exemplo. Ou seja, de todos ele exigia 100% o tempo todo.
Como é que um garoto jovem chega a um time, encontra um campeão como ele, não vai dar 100%, quando aquele mais velho está dando 100%? Então o exemplo estava ali muito claro, né? Então, embora não tivesse a faixa de capitão, a tarja, no caso do voleibol de capitão, ele era um dos capitães do time, né? E, enfim, eu acho que exemplos como esse de liderança são muito importantes. Acho que times que têm bons capitães certamente têm uma condição melhor de lidar com diversas situações que times que não têm lideranças boas certamente vão derreter quando a coisa realmente pegar. Alex, Bernardo, eu queria agora pro outro lado, o pior momento, só, da carreira de vocês e como vocês superaram. O meu foi a Olimpíada de Sydney. Talvez seja um desastre olímpico para todas as modalidades, né? Não lembro de um bom resultado naquela Olimpíada para o nosso país. A gente fez um pré-olímpico em janeiro aqui no Paraná, em Londrina, espetacular. O time se apresentava muito bem. E a Olimpíada começou em setembro. De janeiro a setembro, a preparação da seleção foi ridícula, foi horrível. Nós nos encontramos uma vez para fazer 2 amistosos, um em Vinha del Mar contra o Chile e retornamos para jogar em Florianópolis contra o próprio Chile. E aí enfrentamos, já sabíamos o grupo uns 3 meses antes, era o Japão, de uma escola que a gente não tinha enfrentado, a África, de uma outra escola totalmente diferente, e a Eslováquia, que a gente não sabia nem os nomes, né, dos jogadores. E talvez tenha sido a maior lição de aprendizado que eu tive no meio esportivo, né? Você não consegue ganhar a hora que você quer, você tem que se preparar para ganhar. Nós tivemos uma preparação para o pré-olímpico espetacular, onde o Luxemburgo, na época, era o treinador, ele nos liberou só para Natal e Réveillon. Então, os jogadores acabaram os campeonatos brasileiros, alguns estavam na Europa, vieram, passamos dezembro todo treinando, nos preparando para o pré-olímpico. Fizemos um pré-olímpico maravilhoso, classificamos tranquilo, fomos campeões. E aí, para a Olimpíada, 9 meses depois, uma preparação ridícula, não nos preparamos, não conhecíamos os adversários. Ainda passamos a primeira fase, mas jogando muito abaixo do que poderíamos jogar. Individualmente falando, muito abaixo, e como coletivo é pior ainda. E quando a gente retorna, normalmente você escolhe os culpados por aquele resultado, né? Na época, os escolhidos fomos o Ronaldinho Gaúcho e eu. O Ronaldo teve talvez uma facilidade, que ele acabava de ser negociado com o Paris Saint-Germain, acaba indo para a França, e eu estou indo para o Flamengo. Então eu pego um time que é massacrado pela mídia todos os dias, e chego eu vindo de uma Olimpíada muito ruim, onde a coisa realmente não acontece. Então talvez não, com certeza foi o meu pior momento aí como jogador de futebol. Bernardo. Eu tive algumas derrotas duras, né? Semifinais de Olimpíada com as meninas, contra Cuba, que era um timaço, a gente ia passo chegar na medalha, mas certamente a derrota de Londres, da forma como ela se deu, foi a mais dura, porque ganhando por 2-0, 21-19, terceiro set, você sofreu uma reversão daquela, né? Foi muito dura, muito difícil. E as críticas posteriores, né? A geração passa a ser tida uma geração amarelona, como se diz, mas ninguém, antes da Olimpíada, dava crédito ao Brasil no voleibol masculino para sequer chegar na final. Nós éramos assim, quando eles faziam os 3 favoritos, as 3 medalhas, o Brasil não estava naquele hall de favoritos, mas nós chegamos à final, pela enésima vez, e não deu muito certo. E eu tive lições ali, nós tínhamos jogadores que se contundiram ao longo do tempo, porque o voleibol, na Olimpíada, ele acontece da seguinte maneira: você joga, tem a abertura da Olimpíada, no primeiro dia de Olimpíada acontece voleibol feminino, no segundo masculino, terceiro feminino, quarto masculino. Então você joga dia sim, dia não, nosso caso, terceiro dia ao último dia, dia 21 de agosto, dia da final olímpica, nós jogamos horas depois a festa de encerramento. Então você tem que ter a potência e vitalidade para jogar a partida, e a resiliência, a resistência, a condição, a vitalidade para resistir a 8 partidas em 15 dias, 14 dias mais precisamente, 8 partidas. E 2012, eu acho que quando a gente perde o terceiro set, não foi emocionalmente, fisicamente, o time já tinha um mix de jogadores mais veteranos e mais jovens, e alguns jogadores contundidos, o Leandro Bissoto contundido, o Giba, questão da canela, o Dante sentindo o joelho, fomos perdendo vigor. E aí o time não conseguiu resistir
ao vigor físico dos russos. 4 anos depois, eu tomei a decisão mais difícil da minha carreira. Não foi o corte do Ricardinho mais difícil. O corte mais difícil foi o corte do Murilo, porque é um cara, poxa, totalmente disciplinado, focado, um líder, mas que fisicamente não estava apto a jogar uma Olimpíada, no meu entendimento. Talvez eu esteja errado, mas no meu entendimento. E era uma lição de 2012. Nós jogamos uma Liga Mundial antes da Olimpíada, 13 partidas disputadas, o Murilo jogou 2, nas 2 se contundiu, se recuperando com dificuldade, com lentidão. E eu falei, não vai ter condições de jogar 8 partidas, ou se for necessário. Nós tivemos contusões durante a Olimpíada, e eu tomei aquela decisão que, assim, eu nem gosto de falar, porque é muito dura, mas era certo a ser feita naquele momento, e deu no que deu. A reversão se deu com trabalho, com luta. Tivemos vários vice-campeonatos pós-2012 ainda, mas a gente sempre dizia isso, vamos trabalhar aqui que o nosso está guardado lá na frente.